Quantas vezes alguém chegou perto de você e falou, tudo bem? Você fala, tudo bem, dá um sorriso meio amarelado. Mas lá dentro, não está tudo bem. Lá dentro tem algo que precisa ser trabalhado. Então, essa alegria que nós estamos falando, ela ultrapassa a beleza estética, a beleza física, a beleza que é visível aos olhos. Não, é a alegria de quem nos vê por dentro. O salmista Davi, no Salmo 51, no momento muito difícil da vida dele, o momento onde ele estava se sentindo feio por dentro, chega nesse salmo, ele diz, Senhor, Tu amas a verdade no íntimo. Tu amas a verdade no íntimo. Deus ama essa verdade da nossa alma, que mesmo que algumas situações aqui fora estejam adversas, a verdade que está na nossa alma, que isto é, a nossa confiança nele, a certeza que ele caminha conosco todos os momentos, que a gente não está só, que nós temos alguém que nos ama, essa certeza aqui dentro é que nos dá esse contentamento, né? Essa alegria. Nós estamos num tempo, gente, que nunca se cuidou tanto do corpo físico. Nunca se cuidou tanto da beleza exterior como nesse tempo. A ciência e a tecnologia têm colocado à disposição de todos nós um aparato de longevidade, não é verdade? A gente tem tudo, tem cremes, não é? Tem aqueles que dão uma esticada assim, efeito Cinderela, quando a gente já está com ruga, não é? A gente tem cirurgias, a gente tem tanta coisa, um aparato mesmo, que a ciência está crescendo cada vez mais, né? A tecnologia está avançando cada vez mais. Então, nunca se cuidou tanto do corpo físico como hoje. As academias estão aí lotadas, né? Lotadas. Todos nós sabemos que precisamos fazer exercício físico, a gente dá um jeito, a gente vai fazer porque a gente quer ficar saudável. Então, nós temos cuidado muito do nosso corpo, mas nunca vimos um tempo com tanto adoecimento da alma. Não é uma contradição? Cresce cada vez mais o cuidado físico, aumenta cada vez mais as doenças da alma. Então, como é que a gente pode compreender tudo isso? Porque hoje o que tem de transtorno psíquico, de depressão, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o mal que mais irá ceifar vidas nessa década que nós estamos, até a próxima década. Perdendo apenas para as cardiopatias, doenças do coração, e para o câncer. Que o câncer que está crescendo cada vez mais, as doenças do coração também. Também, né? Antes era uma coisa muito restrita ao universo masculino, hoje não. Nós, mulheres, a gente está vendo mulheres novas tendo infarto. A gente está vendo mulheres muito novas. Por quê? Porque nós estamos num ritmo de vida muito acelerado, com demandas e mais demandas, que nem sempre nós damos conta de todas as demandas, e aí, embora a gente tenha todas essas condições favoráveis, mas aqui a alma é que não está dando conta. Fobias, pânico, doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É quando o mal começa na alma e o corpo recebe os sintomas. O corpo está falando do que está acontecendo na alma. Está lá dentro de nós, né? Sintomas depositados no corpo que falam das dores e angústias da alma. Houve um tempo que a gente, saiu até um livro na época, que dizia, o corpo fala. Muita gente deve ter lido esse livro, né? Ou pelo menos ter ouvido falar. Eu hoje estou dizendo que o corpo grita e a gente não escuta. Não é verdade? O corpo muitas vezes está gritando, com tantos males que têm acontecido hoje, né? Quantas mulheres estão impecáveis por fora, mas com a alma sangrando com suas feridas. Feridas que tomam, muitas vezes, feridas não tratadas, dores caladas. Por isso que, na verdade, a beleza física não tem trazido respostas para as angústias humanas, não tem. Todos os dias se descobre um remédio novo para as questões da alma.
A farmacologia está aí, com muitos medicamentos para dormir, medicamentos para depressão, medicamentos para ansiedade, mas muita coisa mesmo. Mas a gente sabe que, embora o remédio ajuda na química cerebral, o remédio trabalha naquilo que está faltando na nossa química cerebral, mas remédio não dá sentido à vida. Remédio não dá significado à vida. A gente não toma um remédio e resolve os nossos problemas de relacionamento. Não. A gente não toma um remédio e ele afasta a tristeza. Não. Não. Muitas vezes, a gente vê que a pessoa fica até muito mais triste. Com aquele semblante embotado. Eu me lembro de uma paciente que ela estava tomando tantos medicamentos, mas tantos medicamentos, que a angústia dela era não chorar. Ela dizia para mim: Ilma, eu não consigo chorar. E ela tinha perdido a mãe, tinha tido outras dificuldades. E ela falou: a grande angústia que eu tenho hoje é que, embora eu fale de assuntos tristes, não sai uma lágrima. Isso que está me angustiando. Por quê? Porque eram tantos medicamentos que ela estava com embotamento emocional. Até que um dia, ela saiu de casa, pegou todos os medicamentos que tinha em casa, colocou dentro da bolsa, saiu de casa e começou a tomar. Até parar em um cemitério e terminar de tomar, numa tentativa de acabar com a angústia pela via do suicídio. Graças a Deus, as pessoas viram, quando ela caiu em cima do volante, foi socorrida e pôde resgatar a vida dela, que ela tinha perdido naquele processo de depressão. E quando eu perguntei para ela, eu falei: mas me conta, o que estava acontecendo lá dentro da sua alma? Me fala qual era a linguagem que tinha lá. Ela falou assim: eu pensei que não tinha mais saída para mim, que era melhor para minha família se eu não existisse, porque eu estava dando só trabalho. Meus filhos não estavam mais conseguindo ver uma mãe alegre. Não havia mais alegria na minha casa. Meu marido não tinha mais uma mulher alegre. Eu estava morta, viva. E ela falou: a sensação que eu tive é que eu estava presa dentro de mim mesma. E quando ela falou essa frase para mim, que eu estava presa dentro de mim mesma, eu me lembrei do momento que Davi ora no Salmo 142. Tira a minha alma do cárcere. A mesma frase. Tira a minha alma do cárcere. Tira a minha mente do cárcere, minhas emoções do cárcere, minha decisão, minha vontade, tira do cárcere. Está aprisionada. É assim que muitas mulheres têm andado, desviando o foco do propósito de Deus para as suas vidas, mergulhadas na angústia humana, mergulhadas nos adoecimentos, onde a alegria é roubada, onde a alegria vai embora. Essa alegria que é tão necessária. A alegria, ela move a saúde física, emocional e mental. A alegria é uma base da saúde física, emocional e mental. Todos nós precisamos. Portanto, para falar da alegria em ser mulher, nada mais óbvio do que a gente começar do começo. Para nós compreendermos a essência, a gênese desse tema. Onde que começou esse tema? Por que é tão importante a gente compreender isso? Porque o começo sempre nos diz do propósito. É preciso ir ao começo. Assim como num processo terapêutico, quando alguém começa a falar de um problema aqui, do hoje, a gente precisa ir lá no ontem, a gente precisa ir lá na gênese da dor, na história da dor, no percurso da dor. Quando nós vamos pensar nesse tema, espiritualmente falando, no propósito de Deus para a nossa vida, também precisamos ir ao começo, porque o começo vai nos dizer do propósito, do objetivo, da visão de futuro, que deve nortear as nossas prioridades. Quer dizer, o foco da nossa vida hoje teve um propósito lá atrás pelo qual ele foi determinado.
E é preciso ir lá. É preciso olhar a Gênesis da criação da mulher para entender o propósito de Deus para a nossa vida. É na origem que a alegria se manifesta para cumprir um propósito na existência feminina. A alegria não é só uma emoção, não é só um sentimento. Não, a alegria está vinculada a propósito de vida. Propósito de vida. Então, quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1, o que a gente vai encontrar lá? Um texto bem comum, todo mundo sabe. Olha aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Bem, é uma declaração muito simples. Uma declaração do princípio. Se você crê, tudo que nós iremos refletir aqui fará sentido para você, cairá no seu coração e promoverá questionamentos que irão impulsionar um processo de compreensão do propósito da sua vida, da minha vida como uma mulher. Produzindo, e isso tudo vai produzir melhoria na nossa relação com Deus, com a gente mesmo e com o outro. Porque nós só conseguimos ter um relacionamento com a gente mesmo, quando Davi estava falando, tira minha alma do cárcere, porque ele estava desconectado de si mesmo, e ele precisava se encontrar consigo mesmo, mas para se encontrar consigo mesmo, ele não conseguiria fazer esse percurso sem se encontrar com Deus. Ele precisava se conectar com Deus, para ele poder entender quem ele era, compreender o propósito de vida. Mas se você tem dúvidas sobre esse primeiro versículo da Bíblia, essa primeira declaração, tudo que a gente vai falar aqui vai parecer devaneios, interpretações apenas, e nada fará sentido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Simples assim, mas profundo assim. Por quê? Porque vai além da nossa limitada capacidade humana de compreensão. Nós não conseguimos ir em toda a dimensão do que diz esse texto bíblico, porque há uma revelação profunda, ampla, do Criador, que quer nos dar uma compreensão de qual era o seu propósito quando criou todas as coisas, e especialmente da singularidade feminina. São muitas as questões que nós poderíamos fazer hoje, que nos levaria a pensar sobre o sentido e o significado que nós damos à nossa vida. A vida tem sentido, tem significados específicos. Significado para um homem, significado para uma mulher, significado para tudo que existe na criação. Mas vamos então ao propósito de Deus para a vida da mulher, que é o nosso foco aqui hoje, na Gênesis da criação. Gênesis 1, 26, 27, que eu vou ler ali, para a gente ler na mesma linguagem. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pronto, aqui está um resumo, né, da criação. Né? Deus fala claramente aí. Né? Após a criação de todas as coisas, pela voz de autoridade do Criador, revelando seu poder e soberania, o versículo 26 surge com essa expressão plural, façamos. Quando a gente lê todo o capítulo 1, a gente disse Deus, haja luz, e disse Deus, e nós vamos ver sempre essa expressão no singular, e disse Deus. Quando chega no versículo 26, ele fala, façamos. Quem mais estava ali com ele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus plural, o Deus Elohim,
O Deus Trindade, que estava ali naquele momento, a Trindade unida no propósito da criação do ser humano. A singularidade desse momento único na história da humanidade, que distingue a criação do ser humano de todas as outras criações já efetivadas, que ele já tinha efetivado ali no capítulo 1. E aí, quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 7, 8, nós vamos ver a descrição da criação do ser humano. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, Deus prepara um jardim, coloca o homem nele e dá a ele as diretrizes para gerenciar a criação. Dá a ele a autoridade, delega para ele uma autoridade delegada pelo próprio Deus para ele gerenciar a criação. E Deus deu essa autoridade a Adão. Aí eu sempre que li esse versículo, eu ficava pensando, bem, nesse momento, Deus poderia ter feito logo o casal, né? Porque lá no capítulo 1, 26, 27, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Resumiu. Só que no capítulo 2, a gente vai ver o momento de cada criação. Aí eu pensava assim, poxa, né, da mesma forma que Deus tirou Adão lá do pó da terra, fez, né, soprou nele, ele se tornou alma vivente, poderia ter feito logo os dois bonecos, né, de barro. Faria os dois bonecos de barro, soprava nas duas narinas, fazia os dois já alma vivente, já vivia ali o casal. Mas não. Deus decidiu formar Eva a partir de um olhar perceptivo e analítico para Adão. Deus olhou Adão, ele viu com os olhos do seu coração, ele viu as necessidades relacionais de Adão, porque nós somos seres relacionais, né? Deus é relacional, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma relação. Deus coloca Adão se relacionava com Deus, mas não tinha ninguém no nível dele para que ele pudesse se relacionar. Ele tinha os animais, mas vocês já imaginaram? Adão chegava, olhava para aquela beleza toda do jardim e falava, cachorro, que coisa mais linda, as flores já estão aparecendo. Aí o cachorro olhava para ele e falava, au, au. Não tinha um relacionamento assim, no mesmo nível. E Deus olhou, porque Deus trabalha por propósitos. Deus trabalha. E aí, Deus concluiu e declarou. Essa declaração de Deus enche o nosso coração de alegria. Ele diz assim, não é bom. Versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom, na outra tradução, que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora idônea, né? Alguém que o auxilie, alguém que corresponda com ele, que haja um nível de relacionamento, mas com o propósito de ser ajudadora em tudo. Bem, gente, a outra questão é, se o homem não precisasse de ajuda, Deus não teria feito a mulher. Entendeu? Precisa. Ah, mas eu vou ter que ficar ajudando esse homem a vida inteira? Vai. Sempre. Sempre. Foi para isso que você foi criada. A alegria em ser ajudadora. Pode ajudar. Pode ajudar. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom mesmo, gente. Não deixa sozinho, não. Acredite nisso que Deus está falando, porque isso tem uma dimensão muito ampla. Não é só porque Ele precisa da ajuda nossa em todos os momentos, em todas as demandas, mas é também que você deixa Ele sozinho, para você ver. Deixa não. Tá assim, ó.
Portanto, fica de olho, né? Depois não diga que Deus não avisou, né? Ame, cuide, valorize, fica ao lado, seja idônea, seja sábia, que com sabedoria se edifica a casa. Mas tem mais, seja inteligente, porque é com inteligência que ela se firma. Tá? A gente está vendo muitas mulheres que não têm sido inteligentes. Não tem sido. Muitas vezes tem vacilado em questões essenciais na vida do homem, né? Junto com o homem. Portanto, só um conselho que Deus disse, não é bom que o homem seja só, traduzindo na linguagem feminina, tome conta. Tome conta, tá? Ajudadora em todas as demandas, em todos os desafios existenciais e familiares, com alegria. Com alegria. Deus ama alegria. Há um texto bíblico que diz que Deus ama aquele que dá com alegria, que semeia com alegria. Então é importante a alegria, faz parte da nossa vida, né? Então, com alegria, com sabedoria, com sensibilidade, com intuição, com flexibilidade, com discernimento, com percepção, com habilidades diferenciadas para cumprir seu propósito. Alegria em ser mulher. Essa é, na verdade, o resumo de tudo isso que a gente viu aqui nesse capítulo de Gênesis. Compreender esse momento descrito em Gênesis 2 é de fundamental importância para dar sentido à vida. A gente precisa compreender isso, porque senão você vai ser influenciada por filosofias e ideologias que distorcem totalmente o princípio de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, porque tem tantas coisas nesse mundo hoje tentando distorcer. Mas compreender esse texto é de fundamental importância para nós, para nossa família, para dar sentido à vida, sentido à família, para que possamos cumprir o propósito eterno de Deus. Bem, Deus tirou o homem do pó da terra, levou ele e colocou no jardim. Agora, onde Deus criou a mulher? Onde Deus formou a mulher? No jardim. Já foi no jardim. Tudo a ver, né, gente? Mulher e jardim. Flores do jardim, perfumadas, bonitas, enfeitadas, coloridas. Jardim tem tudo a ver conosco. Não é? Qual mulher que não gosta de flores? De vez em quando a gente acha alguma exceção aí que não gosta. Mas eu acho que toda mulher gosta de flores. Deus, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, versículo 21. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, Deus coloca o homem para dormir, faz um processo anestésico nele, para fazer a primeira cirurgia, abre o homem e tira uma costela, que é uma base para a formação da mulher. Dali Deus forma a mulher. E a mulher faz sua estreia para o homem naquele cenário poético, porque o homem foi formado do pó da terra. A mulher estreou, né, gente? É uma estreia. Olha como Adão ficou quando ela chegou, quando ela apareceu ali, quando ele acordou, né? Ali naquele jardim, naquele lugar tão especial, um lugar tão preparado, e foi assim que Deus formou a mulher nesse cenário de alegria. Imagina se não era um cenário de alegria. O homem estava lá dormindo, Deus chega naquele sublime momento de inspiração. Gente, porque foi um momento inspirador. Quando ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma mulher que o auxilie, que lhe corresponda, uma ajudadora para ele. E aí Deus faz esse processo ali todo com Adão e forma a mulher. E quando Adão a viu, ele citou, ele falou o primeiro poema, porque é inspirador que Adão fala. Quer dizer, o Cláudio Duarte falou, não, esse não é um poema bonito. Esse é um poema muito esdrúxulo, né? Esse é um poema feio. Eu falei, não, olha só, essa é sim osso dos meus ossos. Estava falando da estrutura.
carne da minha carne, das formas macias, né? E logo deu sentido e significado à existência feminina, nomeando, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Porquanto do homem foi tirada. Tem uma dimensão ampla, profunda, para a gente compreender aqui nesse texto. Habilmente modelada pelas mãos do Criador. Tirada de dentro do homem, mas não igual ao homem. Isso é lindo da gente pensar. Se Deus tivesse feito seres iguais, não. Ele tira do homem e coloca ali uma pessoa, um ser de forma distinta. Por quê? Porque o homem não tem útero, não tem ovário, não tem trompas. E ele faz ali, ele tira ali e forma uma mulher com útero, com ovário, com trompas, com seios que derramam leite no tempo devido, com ciclo menstrual. A constituição da mulher, a formação da mulher é totalmente diferenciada do homem. Para Deus, a mulher já estava ali no homem. Ele tirou, modelou, porque no seu projeto, no seu propósito, ele estava criando um ser para estar junto com o homem, para estar ao lado do homem, para ser ajudadora. Observe que a Bíblia não diz que Deus soprou nela para ela ser alma vivente. Eu penso que a vida que Deus já havia soprado em Adão era a vida para toda a raça humana. E ali a vida que já estava em Adão foi a vida que Eva também recebeu. A vida de Deus já estava nele. E Deus traz a mulher à existência para ocupar o seu lugar de importância e valor no propósito de Deus para a história, para a família, para a humanidade. Havia um propósito. Adão recebe ali no seu peito, a mulher sai dali e é formada. O que significa um peito de um homem para uma mulher, gente? Toda mulher gosta de ser abraçada, encostar a cabeça no peito de um homem. Toda filha, todo filho ama ser colocado no peito do pai, com a força do pai. Gente, quantas meninas estão por aí, meninas novas, adolescentes, à deriva da vida, procurando um peito de um pai para serem acolhidas. Quantas estão caminhando por aí que estão se ofertando muitas vezes, querendo um carinho, e nessa necessidade, nessa carência da figura masculina, tem muitas vezes negociado seus próprios corpos em troca de um pouco de atenção, de calor, porque faltou um peito de um pai para acolher, para dar sentido, para dar amparo. E o que tem encontrado é decepção, frustração e dor. Mas Deus tirou dali, de um lugar muito significativo. Gente, Adão foi criado de fora para dentro, da terra e do sopro de Deus que o fez alma vivente. Eva foi formada de dentro para fora, de dentro de Adão. A mulher é da ordem da intimidade. Ela foi tirada da intimidade de Adão, de dentro dele. Foi dessa intimidade que Deus trouxe a mulher à existência. E há uma distinção, se a gente pensar nessas duas formas, e tem um texto bíblico em Isaías 43:1, que me clareia um pouco essa distinção, quando Deus diz em relação a Jacó: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, com a criação humana, e que te formou, ó Israel. Então, criar e formar. Deus cria Adão, Deus forma Eva, e ali naquele momento ele forma o primeiro casal, né? Nesse processo interno, um processo de uma nova existência. Na verdade, Eva foi a melhor parte de Adão fora dele, porque estava ali para estar junto com ele, especial, sua mulher, sua ajudadora,
que veio para ajudá-lo nas suas necessidades, porque dele veio, né? E é tão lindo compreender que após esse processo tão especial, tão singular, todos os seres humanos, homens e mulheres, passaram a vir de dentro da mulher. Eva saiu de dentro de Adão. Toda a raça humana, né, todos os seres que nascem de um ventre. E a mulher se tornou geradora de vida, berço de gerações. Isso não dá alegria para a vida da gente? Para entender o que é a mulher no propósito de Deus, a mulher é berço de gerações. A mulher é geradora de vida. Esse é o propósito para o qual ela foi chamada. E esse é o propósito que tem que mover a nossa alegria. O maior privilégio que a gente pode ter, que é ser berço de gerações. Na sequência da expressão poética de Adão, no versículo subsequente, no versículo 24, há um texto muito conhecido e tão pouco compreendido, embora muito falado, que diz: por esta razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Observe que a palavra é específica para o homem. Deixará o homem pai e mãe e se unirá. Está implícito que a mulher também vai deixar. Mas é uma palavra que tem um significado muito específico para o homem. Por quê? Porque ele tem que deixar, e essa é a questão principal, porque ele tem que ser formado para chegar no momento numa posição de igualdade com seu pai, para deixar pai e mãe, para ir e assumir a sua história, ocupar um lugar também de homem para uma mulher, de marido, de pai, para que possa fundar uma descendência. E ele tem que ser autoridade, unir com a sua mulher, formar uma família autorizado por Deus, por seu pai, que autoriza a ser um homem adulto, e também autorizado por si mesmo, né? Ele é preparado por um pai e uma mãe. Ele é preparado ali para aprender nos elementos fundamentais da família, assim como a mulher é preparada, né? Aquele homem deixa a condição de filho para esposa e pai, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no domingo, sobre as funções. A mulher, ele vai ser autoridade. A mulher sai debaixo de uma autoridade, transiciona de um lugar para o outro, do lugar de filha para o lugar de esposa. Continua ali, espiritualmente falando, no propósito de Deus, debaixo de uma autoridade protetora com um propósito estabelecido por Deus. Mas é bom lembrar que mulheres feridas, empoderadas nessa cultura desse mundo que jaz no maligno, não transicionam na autoridade e permanecem imaturas no relacionamento conjugal, disputando o lugar de autoridade ou procurando um pai, né? Fundando uma descendência com distorções estruturais para assumir os lugares de esposa e mãe, e perdem a alegria da sublimidade da existência feminina. Perdem a alegria. Por quê? Porque quando ficam nessa disputa de autoridade, nessa luta por esse empoderamento que é acima do lugar do homem, e não num processo de igualdade dentro do propósito de Deus, juntos, ajudando um ao outro, para poderem estar debaixo de uma missão. O que nós estamos vendo? Um mundo que tem invertido completamente o conceito bíblico e que tem levado a uma luta de gêneros para ocupar lugares que não foram estabelecidos por Deus. Por essa razão, diz o texto. Qual razão? Por essa razão deixará o homem. Qual razão? A partir de que razão? No contexto espiritual. A mulher tirada do homem para estar ao seu lado como ajudadora na construção da descendência e da história,
quando casa, retorna, reintegra a sua origem para se fazer, num plano espiritual, uma só carne com o homem, juntos ali, na conjunção carnal, ali juntos, formando ali juntos um propósito de Deus, torna a unidade da origem pela via da aliança conjugal. Por isso que o simbolismo da aliança conjugal ultrapassa a razão humana na compreensão dos princípios divinos e no sentido espiritual do casamento. O apóstolo Paulo repete esse versículo de Gênesis 2:24, lá em Efésios 5:31, no capítulo das funções familiares. E quando chega no versículo 32, ele diz: grande é este mistério. Digo, porém, em relação a Cristo e a igreja, a mesma citação de Gênesis, falando sobre o homem e a mulher. No entanto, nesse texto, a palavra de Deus faz uma correlação entre Cristo e a igreja e aponta como um grande mistério. Que mistério há? Na união de um homem e de uma mulher, que tem a ver com Cristo e com a igreja. Que mistério que há? Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando Jesus aponta a direção desse mistério, quando ele ora pedindo ao Pai pela nossa unidade, o que ele diz? Pai, faze-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando Jesus estava orando pela nossa unidade, ele estava também orando pela unidade de um homem e de uma mulher que se une pela uma aliança conjugal para fundar uma descendência, para cumprir o propósito geracional. O propósito estabelecido por Deus, bem distinto para um homem e uma mulher. Portanto, nós só vamos compreender o que significa esse texto, essa oração de Jesus, na dimensão da conjugalidade e da unidade de propósito para cumprir a missão estabelecida lá para o primeiro casal, quando nós estivermos unidos em amor. Quando o amor, porque vocês lembram que amor é fruto, que a alegria é fruto do Espírito, não é? Só que o que antecede a alegria é o amor. O fruto do Espírito começa pelo amor. E é o amor que move a alegria, porque é o fruto, com vários elementos. Então, o amor move a alegria. Então, essa alegria que a palavra de Deus diz, que a alegria do Senhor, é uma alegria que é movida pelo Senhor no nosso interior, ela precisa ser movida pelo amor. Isso é sublime, porque um homem e uma mulher se unem pelo amor. Uma vida é gerada pelo amor. Deus nos amou antes mesmo que a gente estivesse no ventre da nossa mãe. Ele autorizou a nossa vida. E Ele escolheu que a gente fosse uma mulher. Uma mulher. Sempre linda. Ele olhou para nós e falou, haja. Haja, Viviane. Não é? Ele autorizou a nossa vida. Haja, ele foi dando haja Ilma, haja, ele escolheu um ventre para nos acolher, ele me escolheu mulher. Queridas, não é por acaso que o arsenal do inferno está totalmente direcionado para destruir identidades. Na verdade, o propósito é destruir família. Nunca esteve, tão direcionado para atacar famílias, para desconstruir princípios de Deus para a família, para destruir relacionamentos, onde os laços estão frágeis, frouxos. Por quê? Porque quando ele rouba o lugar de um pai numa família, ele está ali armando todo um cenário para roubar identidades. O pai da identidade. A mãe é colaboradora com o pai na formação da identidade de um filho. Então, quando ele começa a fragilizar uma família, quando ele deixa espaços vazios na família, ele quer preencher esses espaços vazios com as suas estratégias malignas para roubar aquilo que Deus preparou para ser perfeito e bom. Porque família é um propósito de Deus.
tem uma estrutura definida na história, é uma representação do reino de Deus aqui na terra, porque o propósito de Deus foi formar aqui uma família real. E uma família real é feita de príncipes e princesas. O propósito de Deus é que nós fôssemos formados para o reino. Então, que cada filha que nascesse, ela fosse uma princesa em formação. A gente não nasce, né, pronta para ser princesa. Nós somos princesas em formação. Nós só realmente estaremos prontas quando nós recebermos os princípios do reino. Para viver uma vida a partir dos princípios do reino. E o inimigo tem tentado destruir tudo aquilo que Deus preparou para uma mulher. Portanto, mulher, você pode conquistar tudo o que você quiser aí fora, qualquer coisa no lazer, que te dê alegria, alegria passageira. Você pode trabalhar toda a sua beleza, você ficar alegre e feliz por momentos, a gente sabe disso, é só momentâneo. Você pode brilhar, pode conquistar tudo com as competências que Deus nos deu, e deu muitas. Nós temos tantas competências desenvolvidas a partir dessas múltiplas atividades que hoje qualquer espaço no mundo corporativo uma mulher alcança. A gente sabe disso, né? Mas a mulher que Deus criou, você pode ser reconhecida em tudo, o que não é difícil. Mas se perder de vista a sua origem, e aqui vem esse ponto tão importante para nós, não conquistará o essencial no propósito eterno de Deus para a vida de uma mulher, que é essa alegria da alma, que é essa alma que flui o amor, porque se uma mulher não amar, ela foi roubada, saqueada na essência da estruturação feminina, porque é impossível que alguém que foi preparado com tantos detalhes para gerar vidas, para ser berço de gerações, não seja capaz de amar. Se uma mulher não amar, ela foi roubada e saqueada na sua essência. E a essência disso se manifesta através da alegria, da aceitação, da compreensão do nosso propósito e do nosso destino. Origem e destino estão intimamente ligados. Compreendemos destino quando nós compreendemos a origem. A origem da nossa história dá o norte para nós estabelecermos a nossa prioridade na vida, o nosso lugar na missão do marido. Porque sem a mulher, o homem não cumpre a sua missão de fundar a descendência e de fazer a transmissão geracional. Ela precisa estar debaixo da mesma missão. Nesse sentido, não são missões distintas, mas a missão do homem com uma mulher que cumprem juntos o propósito de Deus para a humanidade. Qualquer coisa fora disso é anomalia. Todos que já ouviram minhas mensagens, já me ouviram nas mensagens que tem aí no YouTube, já me ouviram falar uma coisa muito importante para nós mulheres. Quando lá em Gênesis 3, quando o primeiro casal pecou, que Deus chegou ali no jardim, que ele perguntou, por que vocês estão escondidos? Porque tivemos medo e vergonha. 2 sentimentos primitivos, sentimentos destruidores, emoções tóxicas, que apareceram na vida do primeiro casal. E aí, Deus convoca ali aquelas personagens daquela história de queda, e ele fala algumas falas essenciais que definem para nós. Primeira coisa que ele fala com Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher. Por que só a mulher? Por que Deus não falou, porém inimizade entre ti, a mulher e o homem? Por que naquele momento Deus foi específico para falar para a mulher? Gênesis 3,15, pode projetar o texto.
Porque o texto diz da resposta: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Entre a sua descendência. O que Deus está falando? A mulher é geradora de vida, a mulher carrega no ventre descendência, gerações. Então, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher para proteger a descendência dela, para proteger o que ela carregará no ventre, porque do ventre dela nascerá será gerado que pisará a cabeça da serpente, apontando para Jesus. Mas o que Deus estava dizendo naquele momento é que a inimizade seria uma inimizade, porque uma abordagem de amizade tinha começado. E Deus interdita aquela abordagem de amizade. Por que Deus interdita a amizade? Para poder fechar a porta para o inimigo não roubar o que a mulher carregaria no ventre. Qual é a estratégia do maligno hoje? Estabelecer amizade com a mulher. Os movimentos que estão ocorrendo ao nosso redor indicam isso. Para quê? Para roubar no ventre. Ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar as próximas gerações. Quando Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, Jesus estava dizendo lá em João, acho que é 15, o que ele estava dizendo? Que amizade com Deus implica obediência dos princípios. E os princípios básicos para a mulher estão lá nos papéis que ela exerce aqui e que a palavra de Deus diz sobre a submissão. Está debaixo da mesma missão. Que não são missões distintas. A mesma missão do homem é a missão da mulher, porque é juntos que eles cumprem a missão. Então, depois lá em Tiago está assim: aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isto é, quando nós não entendemos o que é a missão da mulher, quando nós quebramos princípios, quando nós desobedecemos, nós abrimos um campo para a rebelião. E a rebelião, como diz a palavra de Deus, 1 Samuel 15, 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A gente abre a porta para o inimigo roubar as nossas gerações. Queridos, nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós não geramos filho para abrir portas para feitiçaria na nossa casa. Mas muitas vezes estamos abrindo portas sem nem perceber, quando nós entramos no campo da rebelião e quebramos os princípios da palavra de Deus. E aqui eu digo para casada, mas eu também digo para solteira, porque a autoridade de um pai, a autoridade estabelecida por um pai, dentro da casa, está lá: honra para que te vá bem sobre a terra. Quando há desonra na família, também abre o campo para a rebelião. E muitos saíram de casa em rebelião, formaram famílias debaixo da rebelião, uma estrutura frágil, danificada, e têm sofrido os efeitos disso numa vida sem alegria, uma vida de muitas vezes de doenças emocionais, porque abrigam no coração mágoas, ressentimentos, amargura, porque quebraram princípios. E estão adoecendo no corpo, na alma e no espírito. Provérbios 12, 14, para a gente encerrar: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A mulher exemplar, aquela que tem princípios, aquela que obedece à palavra de Deus, ela é a coroa do seu marido, isto é, ela que dá o lugar de autoridade a ele. Ela que dá, é uma mulher que dá esse lugar para o homem. Se uma mulher não der esse lugar para o homem, os filhos não o respeitam. Não o reconhece como autoridade, não o olha como alguém que tem ali as diretrizes da família. Não olhe, não respeita esse pai. Mas a de comportamento vergonhoso, aquela que envergonha a palavra de Deus, é como câncer em seus ossos. De onde a mulher foi tirada?
dos ossos, e ela se torna câncer nos seus ossos, isto é, ela adoece a sua origem. A falta de reconhecimento do seu lugar, a desonra, o menosprezo, o desrespeito enfraquecem o homem, enfraquece a família, adoece sua alma, paralisam-no, e como câncer da metástase, a metástase vai ser vista nos filhos que crescem na rebeldia, no mundo selvagem, onde não se respeita mais a autoridade, nesse mundo que nós estamos vendo hoje, de uma geração que tem desenvolvido até uma doença psíquica chamada transtorno opositor desafiador. Um monte de criança. Vai para a Bíblia para você ver o que é isso. Rebelião. Rebeldia. Mas por que há rebeldia hoje? Dessa forma na família? Crianças e adolescentes, crianças que têm sido verdadeiras leis da família, porque crescem numa família distorcida dos modelos familiares, com dificuldades da construção da identidade, da feminilidade, mas também da masculinidade. E aí se tornam pessoas sem alegria, sem satisfação, sem motivação para a vida, vivendo nos limites da morte. Por quê? Feitiçaria. Rebelião é como feitiçaria. Gente, isso é tão sério. Porque, na verdade, o que embrutece o mundo hoje, deixando mais duro, mais áspero, mais selvagem, não é a rudeza do homem que quer, muitas vezes, impor o autoritarismo, mas a perda da ternura da mulher. Porque quando uma mulher fica dura, áspera, grosseira, a família perde exatamente a parte essencial que desenvolve a sensibilidade nos filhos, porque mulher é da ordem do amor, da meiguice, da ternura, do carinho, da nutrição, é a mulher que amamenta, é a mulher que acolhe, é a mulher que dá esse afeto e desenvolve o afeto nos filhos. O custo dessa perda vai ser visto nas gerações insensíveis que têm surgido. Portanto, mulheres, Deus nos convoca a cuidarmos da nossa alma, para que a verdadeira alegria aflore, a verdadeira beleza possa florescer, não a que é tão visível aos olhos, mas essa que vem de dentro para fora. Deus está convocando uma geração de mulheres para fazer diferença nesse mundo que faz tudo para nivelar a mulher num nível de mediocridade, num sistema maligno perverso, para desviar a mulher do propósito de Deus. Queridas, quem eram as pessoas que estavam ao pé da cruz? No momento que Jesus estava sendo crucificado. Quem foram as últimas? As últimas ficaram lá até o último momento. As mulheres. As mulheres estavam lá ao pé da cruz. Quem foram as primeiras no sepulcro no domingo? As mulheres. Quem foi dar a notícia? As mulheres. Será por acaso? Naquela sexta-feira, que hoje está se comemorando, Jesus estava ali na cruz, humilhado, menosprezado, ferido, maltratado, até a morte. O nosso Jesus, a maior expressão do amor de Deus, o Filho de Deus, estava ali sendo vilipendiado. Quando ele diz, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nesse momento o inferno fez festa. Começou a festa, matamos o Filho de Deus, ele morreu, mas era apenas sexta-feira. O domingo vinha logo ali, e quando o domingo raiou, e as mulheres estavam lá para ver a luz,
Jesus foi lá e tirou da mão de Satanás a chave da morte, a chave do inferno, a chave da autoridade que Adão tinha entregue para Satanás. Jesus foi lá e tirou das mãos de Satanás essa chave e proclamou a nossa vitória, como o apóstolo Paulo fala: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos resgatar a alegria em ser mulher, porque nós somos mulheres livres, mulheres marcadas e forjadas pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.